pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de estatística e hoje iniciaremos a partir do capítulo 10, seguindo o caderno de estudos. Estudamos na aula anterior o conteúdo sobre frequência e distribuição de frequências em classes. Lembre-se que as classes possuem amplitudes em cada distribuição de frequência. Essa amplitude das classes deve ser calculada em cada caso específico. Além de calcular, temos também uma forma gráfica de representar a distribuição de frequências. Essa forma é chamada de histograma. O aspecto de um histograma é muito parecido com o gráfico de colunas, que também já vimos em aulas anteriores. No histograma, utilizamos barras no sentido vertical para representar as frequências. Vejamos como funciona. Esse é um formato geral de um histograma. Cada barra do gráfico representa um intervalo de classe. No caso desse exemplo, temos então 7 classes. No eixo X, sempre deve estar representado o intervalo de cada classe. Lembrando que todas as classes possuem a mesma amplitude. Ao calcular a amplitude de classe, o resultado encontrado será padrão para todas. Já no eixo Y do gráfico, deve ser representada a frequência de cada uma das classes. Por isso, ela é, em geral, variável. É importante lembrar que o histograma sempre será utilizado para representar dados quantitativos, que estão divididos em intervalo de classes, e nunca será usado para dados qualitativos. Para a construção de um histograma, são necessários vários procedimentos anteriores. Não é possível, por exemplo, coletar os dados e logo após construir um histograma utilizando esses dados coletados. Somente a coleta de dados não nos fornece informações suficientes para fazermos um histograma. É necessário seguir vários passos que já vimos: coletar os dados, organizar esses dados em um rol, identificar a frequência de cada uma das respostas, calcular o intervalo em que todos os dados coletados estão contidos, calcular o número de classes que os dados serão divididos, calcular a amplitude de cada classe, distribuir os dados em intervalo de classes e só então poderemos construir o histograma dos dados coletados em determinada pesquisa. É importante lembrar que só é possível fazer esse tipo de tratamento com dados quantitativos. Outro elemento gráfico que temos para representar dados quantitativos que estão distribuídos em classes é o polígono de frequências. Esse polígono deriva de um histograma. Consiste em estabelecer uma reta unindo os pontos médios da parte superior de cada retângulo que forma um histograma. Logo, para construir um polígono de frequência, o primeiro passo será fazer o histograma. Vamos ver um exemplo. Ao fundo, representado em amarelo, nós temos o histograma dos dados coletados na pesquisa. Nesse caso, duração em minutos de consultas em determinado centro de saúde. Podemos ver nesse histograma que a maior parte das pessoas entrevistadas respondeu que as consultas possuem duração entre 16 e 20 minutos. Já o polígono de frequência está representado aqui pela linha vermelha. Observem que o ponto em que a linha vermelha toca no retângulo do histograma é exatamente no meio. Aqui é o ponto médio de cada classe representada. Veremos agora um exemplo em que partiremos de um rol de dados de determinada pesquisa até chegar ao histograma e polígono de frequência desses dados. Esse é o exercício prático da aula 11 do caderno de exercícios de vocês. Em uma empresa, foi observada a seguinte tabela de salários semanais em reais de 40 operários não especializados. A primeira observação que devemos fazer é que esses dados já foram organizados em ordem crescente, da esquerda para a direita. Então, temos um rol. Dessa forma que os dados estão organizados, é fácil sabermos qual a amplitude total dos dados. Será sempre limite superior menos limite inferior. Temos então, nesse caso, 210 menos 142. A amplitude total será 68.
Após calcular a amplitude dos dados, é necessário calcular o número de classes. Para isso, utilizaremos a regra de Sturges, em que usamos a fórmula K é igual a 1 mais 3,3 vezes log de n. K será o nosso número de classes e n o número de elementos analisados na pesquisa. Nesse exemplo, temos que foram observados o salário de 40 operários. Então, 40 é a quantidade de elementos analisados. Iremos então substituir n por 40. Agora, precisamos saber o logaritmo de 40. Calculamos log de 40 direto na tabela científica e temos como resultado 1,60. Ao substituir na fórmula, então, temos que o número de classes é igual a 1 mais 3,3 vezes 1,60. O resultado final será 6,28. Iremos, então, arredondar para 6. Isso significa que teremos os dados distribuídos em 6 intervalos de classes. Agora, precisamos saber a amplitude de cada intervalo de classe. Chamamos a amplitude de classe de AI. Temos, então, que AI é igual à amplitude total dividido pelo número de classes. Então, 68, que já havíamos calculado, dividido por 6, que também calculamos antes. Resultado de 11,33, que iremos arredondar para 11. Significa, então, que teremos para os dados do exercício 6 classes, cada uma com 11 de amplitude, sendo que iniciaremos a distribuição em 142, que é o número mínimo de dados coletados. A distribuição, então, ficará assim. Distribuímos todos os dados da pesquisa em 6 classes com amplitude de 11. A partir dessa distribuição de frequência, será possível montar o histograma e o polígono de frequência. Percebam que o total no quadro da distribuição de frequência é 40, que equivale à quantidade de elementos da pesquisa. Agora temos que montar o histograma com os dados da tabela de frequência. O histograma ficará assim. No eixo X, temos os intervalos de classes. E no eixo Y, o vertical, temos as frequências de cada uma das classes. Para construir o polígono de frequência, devemos traçar uma reta ligando os pontos médios dos retângulos. O ponto médio é exatamente o meio de cada retângulo. Então, é preciso marcar os pontos e depois ligá-los. O polígono ficaria assim. Veremos agora algumas medidas que na estatística são usadas para representar a tendência do comportamento de um grupo estudado como um todo. Essas medidas representam valores centrais em torno dos quais os resultados possuem a tendência de se concentrarem. Por isso, são chamadas de medida de tendência central. É importante destacar que nem sempre os dados estudados possuem essa tendência. Existem casos em que os resultados são muito diferentes entre si e não há como dizer que existe uma tendência dos resultados. Pensando naqueles dados que possuem certa tendência, vamos então estudar as medidas de tendência central. Elas são 3, as médias, a moda e a mediana. No caso da média, veremos 2 tipos, média aritmética simples e média aritmética ponderada. A média aritmética simples é calculada por meio da soma de todos os valores de dados obtidos dividido pela quantidade de dados. Veremos um exemplo. A média aritmética simples pode ser calculada da amostra ou da população. Dependerá se os dados de determinada pesquisa foram extraídos de uma amostra ou da totalidade da população. Essas são as fórmulas utilizadas para o cálculo de média simples, sendo que a primeira é utilizada quando tratamos de dados de uma população e a segunda quando temos dados de uma amostra. O sentido das duas fórmulas é o mesmo, somar o valor de todos os dados obtidos. Nesse caso,
Esses valores estão representados nas fórmulas por x1, x2, x3, até quantos valores tivermos. Depois da soma, divide-se o valor encontrado pela quantidade de dados coletados. Nas fórmulas, essa quantidade é representada por N. Temos aqui um exemplo para aplicação. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais de acordo com a tabela a seguir. Para entender melhor o que significa média, vamos pensar um pouco. Já foi dito que a média é uma medida de tendência central, certo? Podemos ver na tabela que os salários dessa empresa variam entre R$ 500 e R$ 1.500. Ao calcularmos a média desses salários, o que saberemos é, se fôssemos determinar um valor padrão para dividir entre todas essas 5 faixas salariais, para que os salários fossem iguais, qual seria esse valor? Usaremos então a fórmula já vista em que somamos todos os dados. Nesse caso, 1.500 mais 1.200 mais 1.000 mais 800 mais 500 e dividimos pela quantidade de dados. Aqui temos 5. Então, será o resultado da soma que deu 5.000 dividido por 5. A média salarial, então, é de 1.000. Outro tipo de média que temos é a média ponderada. Para esse tipo de média, é atribuído um peso a cada dado. Cada dado, então, será multiplicado pelo seu peso, depois somados todos os resultados das multiplicações e dividido pela quantidade de dados coletados. Vamos ao exemplo. A prefeitura de determinado município realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório em relação ao sistema de saúde com 500 pessoas. As notas disponibilizadas aos entrevistados no intuito de avaliar o nível de satisfação são notas inteiras de 1 a 10. Os resultados da pesquisa estão na tabela a seguir. Calcular a média de satisfação dos usuários. Para esse caso, as notas que as pessoas atribuíram ao sistema de saúde são os pesos. Então, teremos que multiplicar cada peso ou cada nota pela quantidade de pessoas que escolheram essa nota. Isso é o que foi feito inicialmente. O resultado dessa multiplicação será dividido pela quantidade de dados coletados. Como foram 500 pessoas, iremos dividir o resultado da multiplicação por 500. Temos como resultado final 5. Isso significa que a média de satisfação ou nota dada ao sistema de saúde do município pelas pessoas foi 5. Observem que 5 pessoas deram nota 1 ao sistema de saúde. – 15 pessoas deram nota 2. E assim por diante. Mas a média ponderada de todas as notas nesse caso foi 5. O cálculo que acabamos de ver no exemplo serve também para calcular a média aritmética para dados agrupados sem intervalo de classes, seja para a população ou amostra. A forma de calcular será a mesma. Vamos utilizar os mesmos dados para fazer o cálculo. Até aqui temos as notas atribuídas pelos entrevistados e o número de entrevistados. O procedimento será o mesmo anterior. Para facilitar, acrescentei a terceira coluna, que é o resultado da multiplicação das notas atribuídas pelos entrevistados pela quantidade de pessoas que escolheram aquela nota. Na aplicação da fórmula, basta então dividir o resultado da multiplicação, que é 2.512, pela quantidade de pessoas, no caso 500. O procedimento de acrescentar a coluna com o resultado da multiplicação facilita o cálculo. Reparem que o cálculo foi o mesmo que fizemos anteriormente. Isso porque a nota que as pessoas da pesquisa elegeram funciona como um peso, no caso anterior da média ponderada.
Temos ainda outra situação para cálculo da média. É quando os dados estão agrupados em intervalos de classe. Intervalos de classes é algo muito comum em pesquisas quantitativas, como já vimos em aulas anteriores. Existe, então, uma maneira de calcular a média dos resultados desses dados. A fórmula será a mesma se a pesquisa estiver trabalhando com toda a população ou com a amostra da população. Vamos ao exemplo. Nessa fórmula, xi representa o limite inferior mais o limite superior de cada classe dividido por 2. Esse elemento precisa ser calculado. Se fizermos uma pesquisa que busca saber a renda familiar em salários mínimos, teremos o resultado da primeira tabela. Esses serão os dados da pesquisa. Observem que são informações que estão apresentadas em intervalo de classes. Para calcular, então, a média aritmética desses dados, como fazemos? Observem que o número de famílias representa a frequência e que a renda familiar é a classe. O primeiro passo, então, será conhecer xi, que é dado pela soma dos limites inferior e superior de cada classe dividido por 2. Então, iremos acrescentar uma coluna com o resultado desse cálculo para cada classe. Chamaremos essa coluna de xi. Precisamos também conhecer o resultado da multiplicação de xi pela frequência de cada classe. Iremos então acrescentar mais uma coluna com o resultado desse cálculo. Chamaremos de xi vezes fi, que é essa última coluna da tabela. Temos aqui então o resultado da multiplicação de 3 vezes 5, de 5 vezes 10 e de todas as linhas. Feito isso, agora precisamos somente de substituir na fórmula. Temos então que o somatório de xi vezes fi é 268. Dividimos então pelo total da população ou amostra utilizada na pesquisa. Nesse caso foram entrevistadas 40 pessoas, que é o nosso N. O resultado dessa divisão é 6,7. Isso significa que a média da renda familiar daquele grupo de pessoas entrevistadas é de 6,7 salários. Vejam que temos pessoas que possuem renda de 2 salários e outras com renda de 12. Podemos ver isso na tabela que nos mostra os dados coletados. Mas os valores desses salários tendem a estar, no geral, em torno de 6,7. Outras medidas de tendência central que temos, além da média, são a moda e a mediana. Iniciaremos então pela moda. Moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. O próprio nome já nos facilita lembrar o conceito. Se temos, por exemplo, um grupo de 40 mulheres e se algo está na moda, é natural que a maioria delas, dentro desse grupo, esteja usando o que está na moda. Então, o elemento que está na moda irá se repetir com mais frequência naquele grupo. Mas a moda, na estatística, se refere a números. Então, em um conjunto de dados numéricos, a moda será o valor que se repete mais vezes. Para identificar a moda, o primeiro passo será organizar os dados coletados em um rol. Assim, a análise se torna mais fácil. É importante lembrar que em um conjunto de dados podemos ter 1, 2 ou mais valores que representam a moda, quando esses valores se repetem na mesma frequência. Para esses casos, teremos então um conjunto de dados unimodal, que são aqueles dados que possuem um valor como moda, bimodal, possuem 2 valores como moda, e plurimodal, se apresentarem mais de 2 valores como moda em um conjunto de dados. Vamos aos exemplos. Aqui temos vários conjuntos de dados para que possamos calcular a moda de cada um deles. Na situação A, qual seria a moda?
ou seja, o número que mais se repete? Notem que é difícil identificar a moda nesse conjunto de dados. Isso porque os dados não estão organizados. Então, o primeiro passo é fazer uma organização dos dados de forma crescente. Isso significa dizer que precisamos montar um rol desses dados, o que facilitará a análise. Na situação A, temos o número 56 que se repete 6 vezes. Os demais números possuem menos repetições, portanto, 56 é a moda desse conjunto de dados. Já na situação B, qual seria a moda? É mais fácil identificar porque os dados estão organizados em um rol. Vemos facilmente que a moda desse conjunto é o número 77, que se repete nessa sequência 5 vezes. Os demais números possuem menos repetições. Vejamos então a situação C. Nesse caso, qual seria a moda? Temos aqui um conjunto de dados bimodal, em que os números 2 e 9 se repetem 3 vezes, cada um, e os outros possuem menos repetições. Existe ainda a possibilidade de conjuntos que possuem mais de 2 modas, são aqueles plurimodais. Observem agora a situação D. Qual seria a moda desse conjunto? Nesse caso, não temos moda, pois nenhum elemento do conjunto de dados se repete. Esse conjunto é chamado, então, de amodal, ou seja, não possui moda. Falaremos agora de outra medida de tendência central, a mediana. A mediana é um valor dentro do conjunto de dados numéricos que divide esse conjunto em 2 partes iguais. Podemos pensar que se tivermos um conjunto de dados organizados em ordem de grandeza, a mediana será o centro desses dados. Mas como a mediana divide uma série numérica ao meio, teremos diferenças, então, no cálculo da mediana quando trabalhamos com séries pares ou ímpares. Vamos ver, então, cada caso específico. Para obtermos a mediana em casos de séries de dados ímpar, teremos que verificar quantos elementos temos na série e somar mais um, para que então o número se torne par e a divisão por 2 tenha um resultado exato. A primeira fórmula demonstrada aqui nos ensina como fazer isso. Nesse caso, P indica a ordem em que o termo mediano estará na série, e N o número de elementos que a série de dados possui. Ao somar o número de elementos a 1 e dividir por 2, teremos então a posição em que o termo que indica a mediana se encontra na série de dados, e não o valor da mediana. Como temos a posição do termo, é só voltarmos à série de dados e identificar o valor que se encontra na posição encontrada. Para identificar esse valor em uma série de dados, é necessário que os valores da série estejam organizados de forma crescente. Temos aqui um exemplo prático. Considere o conjunto de dados abaixo, referente ao salário médio dos funcionários de uma empresa em reais. Determinaremos o valor da mediana desses dados. Podemos ver que os dados não estão organizados. Então, o primeiro procedimento a fazer é organizar esses dados em um rol crescente. Vemos no rol que a série de dados possui 9 elementos. Sendo 9 um número ímpar, o valor da mediana será aquele que divide a série ao meio. Nesse caso, 1.300. Como a quantidade de dados é pequena, já conseguimos identificar a mediana visualmente nessa série, mas vamos fazer aplicando a fórmula. Nesse caso, será então 9 mais 1 dividido por 2. Temos o resultado 5. Isso significa que a mediana será o 5º termo da série, quando essa estiver organizada em ordem crescente. O 5º termo é exatamente 1.300, o mesmo valor que havíamos identificado visualmente. Agora veremos como calcular a mediana em uma série de dados com número par de elementos. Para esses casos, temos que calcular então P1 e P2, que indicarão as posições dos termos na série e não seus valores.
Depois de identificar a posição de P1 e P2 e localizar esses valores na série, será necessário calcular a média aritmética simples do valor desses termos, o que significa somar os valores de P1 e P2 e dividir por 2. Vamos praticar com um exemplo. Considere o conjunto de dados abaixo referente ao salário médio dos funcionários de uma empresa. Temos então os valores obtidos na pesquisa. O procedimento inicial será organizar os dados em um rol crescente. Temos aqui uma série de dados com 10 elementos. Essa série então é par. Após organizar os dados em rol, podemos identificar os valores centrais da série, que são o quinto e o sexto elementos. Nesse caso, esses elementos são P1 e P2. Basta então calcular a média aritmética simples desses termos e teremos a mediana da série. Utilizando a fórmula para calcular esses elementos, temos então que P1 será igual ao número de elementos dividido por 2, ou 10 dividido por 2. Temos então 5. P2 será igual a 10 dividido por 2 mais 1. Será então 6. 5 e 6 indicam a posição dos elementos na série. São os valores 1.300 e 1.420. Dividido por 2, teremos o resultado de 1.360. Esse é o valor da mediana para a série de dados apresentada. Revisando então as medidas de tendência central, temos na estatística a média, a mediana e a moda. Cada uma dessas medidas pode ser útil em situações diferentes e nos permite análises diversas. A moda sempre indicará o valor que mais se repete na série, mas nem toda série possui moda. Já a média indica para que valor os dados possuem uma tendência a serem atraídos de forma que sejam distribuídos de maneira mais uniforme possível. E a mediana estará no meio do conjunto de dados, dividindo esse conjunto em duas partes iguais, não importando se esse conjunto é par ou ímpar. Na estatística, dependendo da análise a ser feita, uma ferramenta pode apresentar-se mais útil em relação às demais. Algumas vezes até essas ferramentas podem distorcer muitos dos dados obtidos, não sendo ideais para o uso em determinada situação. Vamos analisar a seguinte frase sobre a estatística. Estatística, a ciência que diz que se eu comi um frango e não comeste nenhum, teremos comido em média meio frango cada um. Essa frase demonstra exatamente o que acabamos de dizer. Nem sempre algumas ferramentas serão ideais para serem usadas. Nesse caso, a média não retrata bem a realidade e podemos até comprometer a qualidade da informação que os dados teriam que passar na realidade. A análise crítica da situação é, então, indispensável na estatística e não somente os cálculos de índice. Passaremos agora ao estudo das medidas de dispersão ou variabilidade. Entender essas medidas significa entender o quanto determinado grupo de dados quantitativos apresenta diferenças, ou seja, o quanto os valores são dispersos. Por isso, usa-se o nome medidas de dispersão. Quanto mais diferentes são os dados entre si, mais dispersos serão. Temos entre as medidas de variabilidade a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Essas medidas são capazes de nos indicar se os dados estudados são, por exemplo, mais homogêneos ou heterogêneos, e isso influenciará na análise de dados. Iremos iniciar então pela amplitude dos dados. Ela é definida como a distância entre os valores máximo e mínimo de um conjunto de dados. Mas como essa medida considera apenas 2 valores, qualquer que seja o tamanho do conjunto de dados, ela tem propriedades limitadas para representar a dispersão de todo o conjunto de dados. Vamos ver um exemplo de aplicação. Antes da prática, vamos nos lembrar que a dispersão mede quão próximos uns dos outros estão os valores de um grupo. Vejam que na primeira ilustração,
existe uma pequena dispersão entre os elementos. Eles estão mais próximos uns dos outros, enquanto que na segunda acontece o contrário. Os valores do grupo estão mais distantes e, por isso, existe uma grande dispersão entre eles. Vamos então ao exemplo para melhor entendimento e para cálculo da amplitude dos dados. Um professor deseja comparar o desempenho escolar de 2 alunos a partir de suas notas em 6 disciplinas. Temos então as notas dos alunos A e B e as médias dessas notas. Observem que o aluno A possui média de notas menor em relação ao aluno B, apesar de apresentar notas mais altas que o aluno B, que não alcançou em nenhuma disciplina notas como 95 e 80. A maior nota do aluno B é 75 e ainda assim ele apresenta média maior. Quando analisamos a amplitude de dados de cada aluno, lembrando que a amplitude é o valor máximo de uma série de dados menos o valor mínimo, para o aluno A temos então a maior nota 95 e a menor 61, amplitude de 34. Isso significa que as notas desse aluno variam em 34 pontos. Já a amplitude das notas do aluno B é bem menor. Temos 13 como amplitude. Isso significa que, em relação ao aluno A, as notas do aluno B estão mais bem distribuídas ou mais uniformes entre elas. A medida de dispersão amplitude é útil, então, para nos oferecer melhores condições de análise de dados. Iremos ver ainda sobre outras medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão. A variância é uma medida de dispersão que demonstra a distância entre os valores de uma série em relação à média aritmética. Existe uma fórmula que demonstra como calcular a variância. Antes de vermos a fórmula, vamos imaginar uma situação hipotética em que um treinador anote o tempo gasto por cada um de seus atletas a cada treino de corrida e depois observa que o tempo de alguns dos seus corredores está apresentando considerável variação, o que pode resultar em uma derrota em uma competição oficial. Nesse caso, é interessante que o treinador tenha algum método para verificar a dispersão entre os tempos de cada atleta. A variância é uma medida de dispersão que permite identificar a distância em que os tempos de cada atleta estão de um valor médio. Suponho que o treinador registrou em uma tabela os tempos dos 3 atletas após realizarem o mesmo percurso em 5 dias diferentes. Vamos ver o registro desses dados em nosso exemplo. Temos aqui a fórmula de cálculo da variância no caso de utilizarmos amostras de dados sem e com frequência. Para o nosso exemplo, estamos utilizando população e não amostra. Então, a fórmula a ser utilizada será quase a mesma. A diferença é que a divisão será feita por N, que é o número de elementos da pesquisa, e não por N-1. Todas as fórmulas podem ser verificadas por vocês no caderno de estudos da disciplina. Os dados da pesquisa, então, foram registrados pelo treinador que obteve o resultado dessa tabela. Antes de calcular a variância, é necessário encontrar a média aritmética dos tempos de cada atleta, porque a média será usada no cálculo mais à frente. Calcular a média de tempo de cada atleta, então, é nosso primeiro passo. Já vimos nessa aula como calcular a média aritmética. Basta somar os tempos de cada atleta e dividir pelo número de registros. Nesse caso, foram 5 dias de registro de dados. Temos, então, a média de João, 59,7 minutos. Pedro com 58,2 minutos e Marcos com média de 59,6 minutos. Agora que o treinador já conhece o tempo médio de cada atleta, ele pode utilizar a variância para obter a diferença de tempo de cada corrida em relação a esse valor médio encontrado.
Para calcular a variância de cada corredor, é necessário realizar o seguinte cálculo. Essa é a fórmula da variância e deverá ser utilizada com os dados de cada atleta para que se conheça o desvio em relação ao valor médio de cada um. Na aplicação da fórmula, basta substituir os valores de tempo diário dos atletas, diminuindo pela média já calculada por nós. Esse valor da média sempre será fixo e os tempos diários, nesse caso, estão variando. A divisão é feita pela quantidade total de dados coletados. No nosso exemplo será 5, porque o treinador mediu o tempo dos atletas durante 5 dias. Então temos, por meio dos cálculos, que a variância do atleta João é de 7,76 minutos em relação ao seu tempo médio gasto. Já a variância do atleta Pedro é de 6,16 minutos em relação à média de tempo. Ainda vamos ver o cálculo de variância de Marcos. Para Marcos, temos a variância de 8,24 minutos em relação à sua média de tempo gasto. Temos então o resultado de todos os atletas e, de acordo com os cálculos de variância, o atleta que apresenta os tempos mais dispersos da média é o Marcos, com 8,24 minutos. Já Pedro apresentou tempos mais próximos de sua média do que os demais corredores, 6,16 minutos. Essas informações podem auxiliar na tomada de decisão, nesse caso do treinador, para que ele venha atuar nas falhas de cada atleta de forma específica. Permite também que sejam feitas análises mais apuradas das necessidades dos atletas e que outras providências sejam tomadas para melhorar os resultados de cada um. Nesse caso, quanto menor a variância dos tempos de cada atleta, mais constante ele será em seus tempos de corrida, ou seja, pode-se ter mais certeza da capacidade do atleta e definir, por exemplo, em que categoria ele pode competir de forma confiável. Vamos então sintetizar o que vimos sobre variância nesse exemplo? Primeiro ponto, se temos um conjunto de dados quantitativos, a variância é a medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central médio. Segundo ponto, quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Da mesma forma, quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Outra observação importante é que, como nesse exemplo calculamos a variância de todos os dias em que os atletas treinaram sob a supervisão do treinador, dizemos que fizemos o cálculo da variância populacional. Analisamos dados de todos os dias. Agora, imagine se o treinador deseja analisar os tempos desses atletas ao longo de um ano. Serão muitos dados, não é mesmo? Nesse caso, o adequado seria que o treinador selecionasse apenas alguns registros de tempo, uma espécie de amostra. Esse cálculo seria de uma variância amostral. A única diferença entre a variância amostral e o cálculo que realizamos é que o divisor é o número de dias subtraído de 1, no caso da utilização de amostra. Visto então o cálculo de variância, agora podemos passar para o estudo de desvio padrão, que também é uma medida de dispersão. Ao calcularmos a variância, ela nos fornece um valor que é resultante dos quadrados dos desvios em relação à média. Mas os valores coletados em qualquer pesquisa não estão elevados ao quadrado. Por isso, a comparação dos valores coletados com a variância não fornece condições de igualdade. Para solucionar esse inconveniente da diferença de unidades, temos então o desvio padrão, que nada mais é que a raiz quadrada da variância encontrada. Portanto, sempre que necessitarmos calcular o desvio padrão, é necessário primeiramente calcular a variância e depois extrair sua raiz quadrada. Desse modo, o resultado estará na mesma proporção em relação aos dados coletados da pesquisa. O resultado do desvio padrão nem sempre será um número exato, porque nem todos os números possuem raiz quadrada exata. Mas não há problemas nisso.
Vamos então calcular o desvio padrão do exemplo que fizemos antes? Como já temos o resultado da variância de cada um, basta extrair a raiz quadrada da variância e será então o desvio padrão. O resultado do desvio padrão sempre será mais ou menos. Isso não significa que é um valor aproximado, mas sim que os valores da série de dados coletados se desviam da média geral para mais ou para menos. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados, ou seja, mais diferentes entre si e menos uniformes entre eles são. Temos ainda uma forma de calcular a variância e desvio padrão para séries de dados quantitativos que se encontram agrupadas em intervalos de classes. Para esses casos, temos que inserir a frequência no cálculo. Na próxima aula, então, iniciaremos praticando um exemplo desse tipo, que é o exercício da aula 17. Vocês devem tentar fazer em casa antes da aula. É importante que vocês pratiquem os cálculos resolvendo exercícios da matéria. No final do caderno de estudos, temos várias questões de toda a matéria. A partir dos exercícios podem surgir dúvidas, e esclarecendo essas dúvidas é que vocês irão aprender melhor o conteúdo. Por favor, registrem todos os questionamentos que surgirem, ok? Na próxima aula, iremos finalizar nosso conteúdo e teremos também a segunda atividade prática com valor de 10 pontos. Não faltem! Nesse momento, vocês ficarão com os pontos a serem discutidos no fórum de discussão. Bons estudos a todos e até a próxima aula!